Olá! Hoje o nosso estudo dirigido é sobre duas regiões. Eu vou começar falando sobre a região Nordeste, representado aqui por um cacto que eu tenho na varanda da minha casa. Ele representa tão bem o sertão nordestino e o seu povo, sofrido pela seca, mas tão resistente, assim como ele. Ao descobrirem o Brasil, os portugueses começaram a explorar nosso país, principalmente pela região Nordeste. Primeiro, eles extraíram o pau-brasil, árvore abundante nas matas litorâneas, que oferecia madeira e corante. Depois, instalaram engenhos de açúcar para produzir açúcar e exportar para a Europa. Depois disso, outra atividade que eles praticaram foi a pecuária. E por último, começaram a cultivar o algodão. Então, a região Nordeste, que já era habitada pelos indígenas, depois pelos portugueses quando chegaram e ainda pelos africanos trazidos da África para trabalharem como escravos. Então, a região nordestina é considerada uma região mestiça. A população nordestina é uma população mestiça pela mistura de povos indígenas, brancos, europeus e negros. A região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões. Vejam as imagens. Em razão das diferentes características físicas que essa região apresenta, é que ela é dividida aí nessas 4 regiões: meio norte, zona da mata, agreste e sertão. O principal rio da região Nordeste é o Rio São Francisco, que é um rio que nunca seca, ou seja, o Rio São Francisco é um rio perene. Observe a imagem aí do Rio São Francisco. Mas na hidrografia do Nordeste brasileiro também há os rios temporários, ou seja, são rios que secam na época da estiagem, como esse aqui do canto da imagem. Sabemos que o povo nordestino é um povo muito sofrido. Essa imagem aí que estamos vendo agora é bastante conhecida. Quando nós olhamos, sabemos que se trata da migração nordestina. O governo tem incentivado o crescimento econômico na região Nordeste com a isenção de impostos, com a melhoria na infraestrutura de estradas e portos, na geração de energia, mas mesmo assim os nordestinos migram do seu estado por causa da seca, por causa da falta de emprego e vão para outros lugares, para outras regiões, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Uma das regiões que mais recebe nordestinos é a região centro-oeste brasileira, que é a que nós vamos ver agora. Região centro-oeste. Apesar das atividades de explorar o ouro e da prática da pecuária daquela época, a ocupação da região era muito pequena. Poucas pessoas habitavam lá. Foi aí que o governo federal percebeu que precisava fazer algo para aumentar o fluxo de pessoas nessa região. E como ele fez isso? O governo federal promoveu a abertura de rodovias e a construção de Brasília para ser a capital do Brasil. Como vemos aí no mapa, Brasília foi construída num distrito, o Distrito Federal, que fica dentro da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a segunda maior em extensão e tem apenas 3 estados: o Mato Grosso do Sul e o Goiás. Esses estados são conhecidos por suas belezas naturais e turistas vêm atraídos, querendo conhecer, por exemplo, Bonito, que
fica no Mato Grosso do Sul, Caldas Novas, que inclusive fica pertinho aqui da nossa cidade e é muito visitada por nós, moradores de Uberlândia, e também querem conhecer o Pantanal. Infelizmente, gente, o Pantanal vem sofrendo com problemas ambientais causados pelo homem, com mineração, caça, pesca e turismo predatório. O homem poderia usufruir desses lugares tão bonitos e de todo o meio ambiente sem causar danos a eles, não é verdade? Como? Respeitando o tempo da natureza se recompor, não desmatando, nem fazendo queimadas, diminuindo o consumo, retirando da natureza somente o necessário, reflorestando, enfim, tendo consciência ambiental. Voltando a falar sobre a capital federal, Brasília recebeu muitas pessoas para trabalharem em sua construção. Construção essa que é diferenciada pela sua arquitetura. Foi assinada por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Brasília tem o formato de um avião. Bom, e mesmo após a sua construção estar pronta, mesmo após a capital estar pronta, a migração continuou. Muitas pessoas mudaram para Brasília atraídas pela oferta de terras com preços baixos. A maior parte da população do Centro-Oeste é urbana, formada principalmente de pessoas vindas de outras regiões. Na zona rural, a produção agrícola é destacada pela monocultura, que é o cultivo apenas de um produto. E as agroindústrias é que se destacam em relação às indústrias, por exemplo, fazendo processamento de carne ou produzindo açúcar. E é na zona rural que acontece um dos problemas de desigualdade de renda no Centro-Oeste. Essa desigualdade de renda se dá pelo processo de modernização das atividades no campo. Como? Bom, por um lado, a modernização contribuiu para o crescimento econômico. Por outro lado, ajudou a aumentar a desigualdade social, porque apenas os grandes proprietários de terras têm condições de investir em novas tecnologias, comprar tratores, sementes melhores e agrotóxicos. O Centro-Oeste possui um clima predominantemente tropical, bem definido por inverno seco e verão chuvoso. A vegetação que predomina é o cerrado, mas pela interferência humana, infelizmente, a vegetação encontra-se bastante devastada por conta da pecuária, que é a criação de gado, e por conta da agricultura, principalmente a plantação de soja. Então, mais uma vez eu repito, devemos ter consciência ecológica. Iniciamos esse vídeo com uma música nordestina e agora, para encerrar, uma música de uma banda de Brasília, da qual eu gosto bastante. Espero que vocês gostem, assim como espero que vocês também tenham gostado do conteúdo para facilitar o estudo para a prova de geografia. Um beijo, fiquem com Deus.